Opa, vamos lá para mais uma atualização de mercado. Hoje a gente está vendo aí as altcoins disparando aí, descolando de todo o mercado. Então vamos entender o que isso pode ser. Pode ser o início de uma out-season, como é que eu estou vendo isso e o que isso significa hoje, na data de hoje, com os outros mercados caindo. Pode ser que está descolando, o que está acontecendo? Então fica aí que eu vou explicar qual que é a minha visão e quais são os indicadores que eu estou vendo hoje no mercado. Também outra coisa, se esses vídeos que eu tenho feito são relevantes para você, se vocês têm gostado, segue o canal, curte para eu entender que esses vídeos são relevantes e eu me manter gravando eles para vocês quando tiver alguma atualização como hoje e periodicamente aí para atualizar vocês do mercado. Bom, vamos lá agora aqui para o primeiro ponto de hoje aí, que é o tema principal. Vamos ver o gráfico das altcoins, tá? Aqui o gráfico do Others, que são todas as altcoins menores, tirando as 10 maiores. A gente veio uma alta gigantesca, 10%. Então, muitos investidores se animam. Eu até recebi várias mensagens hoje de investidores aí bem animados com essa alta do mercado. Muitos falando que a out-season voltou, que o mercado está reagindo bem a estímulo e a gente pode estar entrando em out-season, mas eu vejo isso de uma outra forma. Eu acho que não é o momento da gente confirmar nada, porque se a gente for aqui e olhar todos os mercados, se a gente for olhar a Nasdaq, como é que ela está hoje? Super vermelho, 1,5% quase de queda na Nasdaq. Isso é algo muito grande, tá? A Nasdaq, essa queda, isso em cripto não é nada, mas para o mercado tradicional, para a Nasdaq, isso é muito grande. Se a gente também for olhar aqui, vamos ver o S&P 500 como é que está. O S&P 500 também caindo quase 1% no momento, também um valor muito alto para o S&P 500. Depois, se a gente for ver aqui as small caps, as ações pequenas da bolsa, também caindo, elas também estão menos 0,8%, estão tudo vermelho. Aí a gente vai para o Bitcoin. O Bitcoin hoje ele tá flat, né? Ele não está nem positivo nem negativo, 1,21%, horas do dia estava negativo, agora está um pouco positivo, mas é muito pouco. Se a gente for também, vamos ver outros ativos como o Ethereum, para a gente entender. Também muito menos, uma alta, 3%, muito abaixo aí do que a gente está vendo nas altcoins. Claro que isso aqui é um ativo maior, tá? O Ethereum, do que as altcoins. Mas está muito fora, principalmente quando a gente compara aí com a bolsa. Então, se a gente for comparar hoje, vamos comparar as small caps com as menores, as moedas menores, a gente vê uma discrepância gigantesca. Então, assim, isso me soa muito como um alerta, como uma red flag, aí, algo para a gente ficar de olho, mais do que uma reversão. Pode ser, o mercado pode começar uma reversão a partir daqui e entrar em uma out-season. Claro que a gente tem pontos muito positivos, eu estou bem otimista com o mercado, tá? Isso são só pontos que eu estou pondo hoje, mas eu estou bem otimista com o mercado nos próximos meses. Mas essa movimentação de hoje, que eu quero dizer que não significa nada. Ela, na verdade, ela liga mais alerta do que de fato otimismo, tá? Pelo menos para mim. Quando a gente vê os outros mercados todos em vermelho, incluindo aí o shutdown do governo americano, isso é algo extremamente preocupante de curto prazo, é algo que tem que ser solucionado, porque se isso não for solucionado, não justifica essas altas, não justifica. Enquanto a gente não vê uma solução para o shutdown dos Estados Unidos, início de dezembro também, com o fim do QT, isso vai impulsionar, o fim do shutdown também vai entrar liquidez no mercado. Tudo isso é muito positivo. Eu vejo aí bem próximo da gente muitos fatores positivos. Mas ainda assim, esse tipo de movimentação, com tudo o que está acontecendo, comparando com a bolsa, comparando com os outros ativos, todos em queda, isso aí liga um alerta muito grande. Então eu acho que agora é uma hora de observar e não de entrar no risco total de olho fechado, tá? Muitos e muitos momentos desses que eu já acompanhei na minha vida foram armadilha. E armadilha feia. Então, tem horas que a gente tem que parar, observar, usar a lógica e não se emocionar e entrar porque está tudo subindo, a gente vai ficar de fora, a season começou e foi embora. Tem horas que tem que parar e avaliar
o macro como um todo e esperar a hora certa. Então não se precipitar e tomar alguma decisão aí rápida, porque eu vejo esses dias assim com um risco-retorno muito ruim, muito ruim. São os piores riscos de retorno que tem. Tomar o risco de entrar numa reversão dessa com todo o mercado no vermelho, sem nenhum cenário macro aí positivo. Tá? Até se a gente for ver aqui, ó, a gente vê que ainda continua fazendo topos e fundos mais baixos. A gente está numa tendência de baixa. Foi só um spike aí para cima, mas não mudou a tendência. A tendência ainda é de baixa para as altcoins. Tanto se a gente vem aqui na dominância, a gente teve aí uma quedinha para baixo aí, mas a tendência ainda é de alta. Então a dominância não mudou a tendência. As moedas menores não mudou a tendência também, apesar de ter tido esse spike. Bolsa americana caindo, small caps caindo. Então o Bitcoin fraco, bem fraco, Bitcoin abaixo de pontos importantes. Vamos olhar aqui como é que está a média de 50 do Bitcoin, que são dos pontos mais importantes para o Bitcoin. No semanal, vamos ver aqui no semanal como é que está a média. Estamos aí batendo na média na SMA 50, na exponencial a gente até está acima agora, mas ali nessa região perigosa. Então assim, estamos numa região perigosa do Bitcoin, a bolsa em alerta, essa questão dos Estados Unidos, do governo americano é bem complicada, então eu acho que tudo isso aí soa mais como uma red flag do que como uma boa entrada. Claro que isso pode ser revertido nos próximos dias a uma boa entrada, a gente tem que esperar e ver como é que o mercado vai reagir, não tem que ficar tentando acertar o fundo do mercado, porque isso é praticamente improvável, a gente não consegue acertar o fundo do mercado, nem topo. Então a gente tem que seguir a lógica e entender aí para onde o mercado está indo, o que está sendo mostrado para a gente. É claro, todas essas análises que eu faço, isso aqui é sempre minha opinião pessoal, como eu vejo. Então eu quero passar essas informações para vocês aí entenderem como eu estou vendo o mercado e também pensarem melhor, verem outros pontos também do mercado quando a gente vê as altcoins disparando, mas ver o mercado como um todo, também ver o macro e entender, porque a gente não tem liquidez ainda no mercado. O mercado está com falta de liquidez, a gente vê isso pela bolsa, a gente vê isso por vários ativos. Só que esse movimento nas altcoins é estranho, então é hora da gente ficar em alerta, mas eu estou bem otimista, tá, com o mercado. Ainda nenhuma estrutura, como eu sempre falo até agora, não foi quebrada. O mercado como um todo está numa estrutura boa, o macro está interessante nos próximas semanas, próximos meses, com o fim do QT, provavelmente o fim do shutdown. Isso tem que acabar, isso não vai ficar assim para sempre, isso vai acabar e o mercado vai reagir provavelmente de uma forma bem positiva a isso, vai entrar liquidez. Então é mais uma questão da gente aguardar e entender aí os próximos passos do mercado, mas controlar as emoções hoje, porque ainda isso não quer dizer muita coisa. Então vamos acompanhar e ver os próximos movimentos do mercado.